Esse estudo de 2020 faz aí várias avaliações relacionadas à performance, né, o efeito do contraceptivo oral na performance em mulheres, uma revisão sistemática e meta-análise. E o que eles mostram aqui nas tendências? Vocês podem ver, eu vou pintar de vermelhinho aqui, um effect size tendenciando mais para mulheres que fazem uma menstruação, um ciclo menstrual natural. Nesse primeiro gráfico que aparece aqui, foi feito um comparativo da fase off do comprimido, ali depois dos 21 dias, com a fase folicular. Fase off porque faria com que houvesse já um aumento da produção de certos hormônios. E eles mostraram uma tendência favorável, algumas tendências favoráveis aí para mulheres que fazem ciclo menstrual natural e não uso do contraceptivo. Certo? E aí, no próximo slide, eu tenho aqui uma fase comparativa também entre a fase on do comprimido e o ciclo menstrual normal, excluindo a fase folicular inicial. Então, aqui eles compararam o uso do contraceptivo durante o hormônio, durante a ingestão dos hormônios, e também compararam com a fase ciclo menstrual normal, excluindo ali, não necessariamente uma fase, eles só excluíram um período menstrual. E também, que eles mostram uma maior tendência, aqui no final, sublinhadinho, que é o overall, né, a média, uma maior tendência favorecendo também o ciclo menstrual natural. Certo? Bom, então eles colocam que, de uma perspectiva prática, parece não haver nenhuma evidência relacionada ao desempenho que garanta uma orientação geral sobre o consumo de anticoncepcionais versus ou retirada, né? Ou seja, há uma maior tendência de favorecer a performance, que era a temática da aula, para aquelas mulheres que não faziam uso de contraceptivos. Mas aí a gente tem que ir para o que a gente vê no nosso dia a dia e avaliar de forma individual o nosso paciente. E aí, nesse slide anteriormente, já mostrei ele antes, eu mostro lá os benefícios e os malefícios. Então, eu tenho benefícios e malefícios do uso do contraceptivos. Mostrei ali dos malefícios relacionados, por exemplo, às carências nutricionais, à alteração de humor do uso do contraceptivos por possíveis relacionados às carências nutricionais. E isso tem que ser uma coisa que tem que ser avaliada com o seu paciente. A sua paciente que faz uso do contraceptivo oral, a suplementação, de certo modo, se torna necessária, ou um ajuste nutricional para evitar essas carências, né? Uma suplementação bem-vinda nessa situação. Então, a gente tem benefícios e malefícios. Então, como take-home message que eu coloco aqui relacionado à performance, você tem que avaliar, na verdade, a médica ou o médico que vai fazer a prescrição do contraceptivo da mulher, junto com a atleta, estamos falando de performance, né? Independente de ser atleta de alta performance e em combinação aí com os outros demais profissionais, inclusive nós, nutricionistas, tem que ser avaliado vários pontos. Então eu coloquei ali, usar quando? Por exemplo, controle de menstruação próximo à competição. É fato que uma mulher que chegue no período menstrual ou durante a menstruação numa competição, principalmente relacionado ao período de endurance, ela pode ter prejuízo de performance pela menstruação, principalmente se essa menstruação for excessiva, com grandes perdas de fluxos, vai atrapalhar a performance. Então, talvez, o uso do contraceptivo pode ser benéfico nessa situação. Períodos longos de sangramento, mulheres que sangram durante 6 dias, 7 dias, e aí uma tendência a uma anemia ferropriva causada pelo excesso de sangramento. Que vem em uso regular próximo à competição. A mulher vem fazendo uso regular próximo de competição, ali na periodização, não convém retirar o contraceptivo, né? Não é indicativo retirar, até porque, para que o médico consiga ajustar isso, vai ter que troca o medicamento, tem uma influência, ou até mesmo retirar, tem as influências hormonais, e isso poderia prejudicar o período próximo da competição. Óbvio, né? Usa quando quer fazer um contraceptivo. Se a mulher se sentisse mais segura para treinar,
E aí, em algumas situações de amenorreia, para regular a menstruação, ou situações de SOP, né, síndrome de ovário policístico ou endometriose. Claro que nós, nutricionistas, conseguimos intervir bastante na síndrome de ovário policístico, até mesmo na endometriose, mas sim, principalmente na síndrome de ovário policístico, porque ela tem uma correlação com resistência à insulina, e aí o trabalho nutri-médico é bastante importante, dieta, paciente, para que a gente consiga correlacionar isso, e minimizar bastante os sintomas, até para chegar ao ponto de retirar, talvez, o contraceptivo, se for o ideal ou indicado para paciente em conformidade com o médico. Evite quando? Em que situações? Alguns tipos de câncer, principalmente, talvez seja contraindicado naquelas com tendência ou genética, ou familiares, câncer de mama, principalmente aqueles medicamentos que são mais à base, concentrações maiores de estrogênio. O uso prolongado talvez fosse contraindicado, mas o que é fato é que muitas mulheres começam a utilizar aí com 15 anos, 16 anos, e chega aos 30 e continuam usando, 30, 40 e continuam usando, né, na fase reprodutiva, que hoje é mais próximo dos 30 anos, e para pensar em retirar. E aí o tempo de uso está relacionado a possíveis carências. Quando não há necessidade de controle natal, não tem justificativa. Treinos externos, olha, isso está bastante relacionado com o controle, com o treino de endurance, né? Treinos externos. Por quê? Porque o contraceptivo oral tem maior risco de melasma, e aí a exposição solar potencializa esse melasma, e isso tem que ser bastante avaliado e discutido com o próprio atleta e com o médico. E aí também evitar quando o período com um aumento de volume e intensidade, o que poderia prejudicar a performance, certo? Então é importante lembrar, né, há diferenças entre tipos de anticoncepcionais, precisa consultar um médico e avaliar, as dosagens, as concentrações de estrogênio, de progesterona são diferentes, e as fases, isso tem que ser conversado. E acho que é importante ao médico, ao profissional da saúde que faz esse tipo de prescrição, explicar para a mulher também qual é o tipo de medicamento e quais os possíveis efeitos colaterais esperados disso. E quando usar, suplementar os nutrientes que a gente falou anteriormente, para que a gente consiga evitar qualquer possíveis. E aí a gente falou, inclusive, de possibilidade de carência, por exemplo, de vitaminas do complexo B, que são cofatores para a produção de energia. Eu falei de zinco, que é extremamente um fator, é um nutriente importante para a produção de sódio, que é fundamental, um cofator para a eliminação de espécies reativas de oxigênio. E é fundamental para o atleta de endurance, de força, porque se eu preciso de zinco para sódio, eu preciso de zinco para hormônio, eu preciso de zinco para pele, para cabelo, para unha, eu preciso de zinco para recuperação muscular, eu preciso de zinco para muita coisa. Né? Então, eu tenho que pensar nessa suplementação quando há esse uso, principalmente o uso prolongado.